antes apelidadas de terras do fim do mundo, são hoje seguramente terras de progresso. No quando cubango, os angolanos escreveram páginas importantes da história recente de Angola. No quadro das invasões estrangeiras contra Angola, é no sudeste do país que, em meados da década de 80, o exército sul-africano direcionou o seu maior esforço de guerra, com o objetivo de defender e alargar as áreas tradicionais da UNITA, que tinha aí baseado o seu quartel-general. Nessa estratégia, o Cuituca Naval tornou-se num objetivo militar importante. O objetivo da Força Sul-Africana naquele tempo para ocupar o Cuituca Naval. Exato. Para parar o advance da FAPLA, para não apanhar o Mavinga e depois o Mavinga o Jamba. Okay. Mas o problema, antes não se pode apanhar o Cuituca Naval. Nessa altura, as FAPLA encontravam-se em ofensiva em direção a Mavinga e a Jamba, numa operação militar batizada de Saudemos Outubro, cuja marcha foi travada pelo exército sul-africano nas margens do rio Lomba. When FAPLA had retreated from the Lomba River. Quando as FAPLA se retiraram do rio Lomba, posicionaram-se na parte leste da ponte sobre o rio Cuito. Havia lá uma ponte. Havia na altura uma brigada lá. Era uma brigada das FAPLA. Não havia cubanos. Mas as FAPLA tinham também uma outra brigada norte. Então decidimos atacar a brigada. Não me lembro bem do nome desta brigada. Não sei se era a segunda brigada, não me lembro do nome, mas era uma brigada das FAPLA que poderia atacar o batalhão 32 pelo Rio Tumpo, fixar-se lá e realizar ataques noturnos contra esta brigada. Ao mesmo tempo, a norte vinha o 60º Batalhão Mecanizado. Depois do ataque, o Batalhão 32 forçou as FAPLA a regressarem para lá do rio, ou seja, para a região do Cuituca Naval. O que aconteceu foi que, mais tarde, o Batalhão 32 deixou aquela área para preparar a Operação Triple River. E nesta mesma noite fizeram um ataque onde utilizamos iluminadores de 5.129 watts e retiramos lá a brigada das FAPLA. Aguardamos então até o dia seguinte de manhã para que o Müller entrasse, mas ele caiu num campo minado e não conseguiu passar para a segunda fase do ataque, que era forçar as FAPLA a atravessar o rio para o Cuituca Naval. Aquela operação fracassou. A missão fracassou, mas estava claro que este era apenas o princípio do fim da grande batalha. Uma análise ponderada da situação levou o Comando Superior das FAPLA a decidir-se pelo reforço dos seus efetivos, colocando em prontidão uma numerosa agrupação militar, integrada por 6 brigadas e vários grupos táticos. As unidades das FAPLA passaram a defesa na região da Caixa de Xambinga, sob pressão da ação das tropas blindadas do inimigo, sob pressão dos golpes da artilharia do inimigo e golpes da aviação do inimigo. E ocuparam uma linha de defesa a leste do Cuituca Naval, a 16 km precisamente do Cuituca Naval e 8 km da povoação de Samaria, que é na margem esquerda do rio Cuituca Naval. Estavam na defesa a 25ª Brigada no flanco direito encostado ao rio Xambinga. No centro estava a 59ª Brigada e no flanco esquerdo, na nascente do rio Quatire, encontrava a 21ª Brigada. Na profundidade dessa linha de defesa
na nascente do rio Tumpo, encontrava-se um grupo tático das nossas forças. Na margem direita do rio, do outro lado do rio, quer dizer, a oeste do rio, a oeste do Cuito Carnaval, encontrava-se a 13ª Brigada na proteção do posto de comando da região militar, a 66 Brigada, a 16ª Brigada de Infantaria. O primeiro ataque que o inimigo realizou contra nossas forças foi em novembro de 1987, contra a 25ª Brigada. A 25ª, essa brigada, com a 59ª, conseguiram rechaçar o ataque inimigo. O segundo ataque que esse inimigo realiza é contra a 21ª Brigada, no dia 14 de fevereiro de 1988, que a nossa força, fruto da superioridade do inimigo, foi mandatada a recuar até a nascente do Dado. E o segundo escalão desse agrupamento, que estava a leste do Cuito Carnaval, com as seguridades do segundo escalão da 25ª e da 59ª, rechaçaram esse inimigo que teria penetrado parcialmente na nossa defesa. O outro grande ataque, que eu me lembro de memória, foi realizado no dia 23 de março de 1988. Nesta altura, já as tropas que se encontravam na linha Xambinga-Quatiri reforçaram a 25ª Brigada e vieram defender a região de Samaria, passando a defesa então, tendo como o flanco esquerdo no Rio Dala, o flanco direito no Rio Tumpo e a profundidade da ponte sobre o Cuito. Fez um grande trabalho, né, nessa defesa e assestamos então um golpe demolidor, né, contra esse inimigo, onde fizemos um grande trabalho de engenharia, planificamos os golpes da artilharia, planificamos os golpes da aviação, tinham tudo preparado de antemão, atraímos esse inimigo para essa direção, então assestamos um golpe demolidor contra esse inimigo. As FAPLA criaram um cinturão de defesa que ia da nascente do rio Xambinga à nascente do rio Quatiri. A ordem era impedir a todo custo que as forças sul-africanas chegassem à ponte sobre o rio Quanaval, um dos principais acessos para o centro do país. O posicionamento estratégico das unidades militares das FAPLA no terreno foi feito sob intensa pressão do exército sul-africano. A minha unidade passou a defesa sob pressão da artilharia dos sul-africanos e teve que ocupar uma parte vantajosa do outro lado do rio Cuito Carnaval. Exatamente, em que localidade exatamente? E pronto, é praticamente na Samaria. Samaria distava da ponte sobre o rio Cuito Carnaval. O batalhão tanque estava incluso dentro da 18ª Brigada. O exército sul-africano e as tropas da UNITA fizeram uma má avaliação das FAPLAs. Eles falharam na apreciação das nossas tropas e na moral combativa das mesmas. Então, eles nunca tinham em conta que, de facto, nós estávamos preparados com uma logística em altura de assegurarmos os 120 dias sem precisarmos de reabastecimento. Para mim, o exército sul-africano pecou nesse aspecto. Eles vieram com aquela ignorância de subestimar o inimigo e não fizeram uma apreciação com relação à população de força que nós tínhamos. Eles pensaram que, de fato, se tratava de uma guerra em que era mandar umas bloqueadas e resolver o problema deles. O comandante Chefe meteu no Cuito Carnaval os seus melhores homens devidamente preparados, treinados, e eu recordo-me que antes da operação final recebemos alguns oficiais na pessoa do Sr. General Vietnã que havia sido designado a participar em um curso na Rússia, ele como outros, portanto,
foi graças à firme determinação, à firme direção da Sua Excelência o Senhor Comandante-Chefe, que foi possível pôr as forças e os meios para fazer face à presença ou à invasão sul-africana no nosso território. As FAPLA colocaram à prova toda a sua capacidade e experiência. Engenheiros militares angolanos transformaram o Cuito Canaval numa autêntica armadilha para o exército sul-africano. O inimigo, na altura, tinha destruído a ponte sobre o Rio Canaval usando avionetas telecomandadas com explosivos, do qual perdemos vários metros considerados da ponte sobre o Rio Cuito Canaval, o que poderia pôr em risco a operação a qual nos tinha sido incumbida pelo Mano Superior. Nessa altura começamos, digamos, a melhorar a antiga defesa existente, porque nós tínhamos na altura um raio aproximadamente de 15 km de defesa no perímetro do Cuito Canaval, e visto que o inimigo usou armas de longo alcance, G5, Kentrons e outras, tivemos que aumentar o perímetro de defesa para dispersar, ou digamos, separar as nossas unidades e diminuirmos assim a probabilidade de grandes baixas. Resultou do qual nós conseguimos fazer uma defesa em várias linhas, primeira, segunda, terceira linha, e linhas de reserva, inclusive na zona norte do Cuito Canaval e na zona sul do Cuito Canaval, no intuito em que, se o inimigo tentasse manobrar e atacar as nossas tropas nas direções não previstas durante o reconhecimento de engenheiro, nós usaríamos já essas obras para a proteção da nossa tropa. No total, nós conseguimos fazer a volta de 4.750 km de trincheiras, abrigos para postos de comando das unidades, abrigos para logística, abrigos, a construção do hospital de campanha militar subterrâneo, a reparação da pista constante, da pista do Cuito Canaval, do qual especialmente formei uma equipe, um pelotão denominado Pelotão Museu. No Cuito Canaval, as FAPLA anularam a aparente supremacia aérea do exército sul-africano, introduzindo meios modernos de combate aéreo, como foi o caso do MiG-23 e de sofisticados equipamentos de defesa antiaérea. A ADEA teve um papel importante na medida em que foi fruto da eficácia dos meios que a ADEA usou durante esses combates que a aviação inimiga não logrou os objetivos que pretendiam, que era de neutralizar as forças, para criar condições para os meios de infantaria poderem avançar sem grandes dificuldades. E fruto da eficácia desses meios, nós notamos que eles deixaram de usar os aviões e passaram a usar a artilharia terrestre de longo alcance. Então, quer dizer que a defesa antiaérea cumpriu o seu papel, impedindo que a aviação sul-africana, nesse caso, cumprisse com o seu papel. A grande batalha do Cuito Canaval foi feita de muitos combates a toda a dimensão. Foram combates particularmente violentos a leste e a oeste da localidade, mas foi sobretudo a leste que os sul-africanos encontraram maiores dificuldades. Na história da guerra, ainda por contar, os militares sublinham a importância da posição estratégica de Tumpo. Foi aí, segundo dizem, que foi decidida a vitória. Militares sul-africanos que combateram em Tumpo na tentativa de ocupar Samaria não mais querem ouvir falar daquela localidade. O Tumpo estava um lugar muito estratégico, porque este é o lugar onde o MPLA estava a lançar as operações entre nós para apanhar. Antes nós podíamos tentar para apanhar o Cuito Canaval. Tem três, chama o Tumpo 1, Tumpo 2, Tumpo 3. 3 vezes nós tentar, cada vez nós receber uma porrada, está precisando para recuar. The Tumpo defense
A região de Tumpo era de vida ou de morte. Se eu tomasse Tumpo, iria diretamente ao Quito. Estive no Tumpo 3 vezes ou mais e não gostaria de lá voltar. Tumpo foi uma difícil experiência, foi uma má experiência na minha vida. Na minha carreira paguei muito caro com esta história de Tumpo. Peço desculpas. Tumpo vai estar sempre ligado à história da derrota do exército sul-africano na Batalha do Cuito-Canaval. O Tumpo é um rio pequeno que desagoa no rio Cuito-Canaval, a sul da localidade de Samaria. Para nós era uma localidade de grande importância estratégica e onde nós tínhamos a nossa unidade, a 25ª, no intuito de não deixar o inimigo ocupar, visto ser um ponto altamente estratégico. Era o ponto do abastecimento das nossas unidades móveis, blindadas e outras tropas adicionadas à agrupação a leste do rio Cuito-Canaval. Foi aí onde surgiram praticamente os primeiros combates, grandes combates para a tomada do Cuito-Canaval. É ali onde surgiu, digamos, as primeiras baixas inimigas na tentativa de ocupação da localidade de Samaria. Estrategas militares angolanos consideram o Tumpo um nó górdio da Batalha do Cuito-Canaval. É que a certa altura os operacionais sul-africanos convenceram-se que tomando o Tumpo, o Cuito-Canaval cairia automaticamente. As batalhas que ocorreram na região de Tumpo, no Cuito-Canaval, foram bastante decisivas para todas as partes envolvidas, uma vez que todas elas clamavam para si a vitória. Na região de Tumpo, quando as nossas forças chegaram às montanhas, consolidaram as suas posições. A África do Sul perdeu 3 tanques, que foi a maior perda destes equipamentos, e fomos forçados a combater na mesma via 3 vezes. As FAPLA, na altura, estavam bem entrincheiradas naquela área e, por isso, levamos algum tempo para consolidar as nossas posições. Na altura, a batalha era minar as áreas para tornar os combates mais difíceis. A primeira derrota em Tumpo contribuiu para que os generais sul-africanos reavaliassem a sua estratégia com os comandantes que no terreno dirigiam as operações para ver como avançar para o próximo passo. A Operação Tumpo 1 terá fracassado porque não foram levadas a sério as recomendações superiores quando, inexplicavelmente, a infantaria das FAPLA estava em pânico e a fugir. A Tumpo 2 fracassou porque os serviços de inteligência militares deram ao exército informações de que as unidades das FAPLA, que se encontravam há meses no local, estavam a ter problemas logísticos. Por causa desse fracasso no seio do exército sul-africano, houve castigos severos. Houve inclusive generais que foram despromovidos. Os sul-africanos chegaram então à conclusão de que no seio do Batalhão 32 e da 61ª Brigada Mecanizada o moral era baixo. Associando-se a isso, começaram a surgir sentimentos de fadiga, falta de alimentação, começou a faltar quase tudo. Havia também mosquitos, enfim, uma série de complicações. Nesse período, os jovens que naquela altura foram enviados para o Quito começaram a ter problemas psicológicos. Perante tudo isso, todos os militares e as brigadas que na altura se encontravam na região foram substituídas. A segunda batalha sobre Tumpo não correu muito bem devido à artilharia. Durante 2 dias de fortes combates contra as FAPLA, foram arremessadas mais de 61 peças de artilharia contra as forças combinadas sul-africanas e da UNITA. Os angolanos tomaram também posições na parte ocidental do rio Tumpo, onde havia muitas minas. A história da Batalha do Cuito-Canaval conta-se de várias formas, mas vai sempre dar ao mesmo resultado: a derrota do exército da África do Sul racista.
É uma história repleta de exemplos de coragem e de valentia, em que muitas vezes o rigor do combate obrigou a opções de muita imaginação. Quando fui atacado pelo exército sul-africano, seus protegidos, a UNITA, o chefe da artilharia da brigada, o capitão Norberto, ele estava a fazer fórmulas lá matemáticas, a deriva, lá para poder disparar. E eu disse, deixa de fazer matemática, deixa de deriva, basta os canos e dispara contra o inimigo. Assim foi. O inimigo recuou em desbandada. No dia 23 de março de 1988 teve lugar o último combate da grande batalha do Cuituquanaval, quando as forças sul-africanas entraram em choque com a 25ª Brigada das FAPLA. Foram 8 horas a ferro e fogo, obrigando os sul-africanos a baterem em retirada. Perderam o combate e a batalha também estava perdida. Para trás ficaram anos de guerra de agressão externa, a que os angolanos souberam resistir, confiando na estratégia do comandante em chefe das Forças Armadas, cuja perspectiva era afastar primeiro os fatores externos da guerra, personificados pela África do Sul, para concentrar-se depois na solução do conflito interno. As diretivas de combate eram todas enviadas, eram aprovadas pelo comandante-chefe, portanto, vinham do Ministério da Defesa, assinadas pelo comandante-chefe para a região militar. Era assinado pelo comandante-chefe e o Estado-Maior, o Ministro da Defesa e o Estado-Maior. Portanto, nós cumpríamos com essa diretiva. Recebíamos a diretiva na região e a partir daí nós através da região militar, fazíamos novas reuniões e aprovávamos os mapas e fazíamos os trabalhos. Portanto, eram ordens diretamente exclusivas do comandante-chefe, do Ministro da Defesa e do Estado-Maior-General do Ministério da Defesa. Era de onde nós recebíamos as orientações e as diretivas de combate. Sob a sábia liderança do comandante-chefe das FAPLA, presidente Eduardo dos Santos, que digo-lhe a boa de verdade, nunca nos permitiu que nos faltasse nada nessa operação, sempre apoiou essa operação, nós conseguimos vitoriosos desta batalha. A vitória no terreno militar propiciou uma significativa viragem no campo diplomático, no desfecho de um longo processo negocial que culminou com a assinatura dos Acordos de Nova Iorque, a 22 de dezembro de 1988. Finalmente, os sul-africanos viram-se forçados a cumprir com a Resolução 435 das Nações Unidas, que previa desde 1978 a independência da Namíbia. Foi também o princípio do fim do regime do apartheid na África do Sul. Por tudo isso, a Batalha do Cuituquanaval ficou eternizada na história recente de Angola e de África. É uma história que deve ser conhecida por todos os angolanos, por todos os africanos e pelo mundo em geral, pela importância decisiva que teve na alteração do panorama político na África Austral e pela contribuição que deu também à libertação total do continente africano. Devemos homenagear todos aqueles que participaram nesta batalha, pelo seu heroísmo, pela sua coragem. Devemos render homenagem a todos quantos se sacrificaram, aqueles que verteram o seu sangue generosamente para que a África fosse totalmente livre.
Boa noite, estamos de volta à nossa mesa redonda relativa ao 23 de março, o dia em que as FAPLA derrotaram no Cuito Carnaval o poderoso exército sul-africano. Este é um acontecimento que alterou de forma significativa o quadro geopolítico na região austral do nosso continente. Em meados de 1983, o governo angolano, habilmente conduzido pelo presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe, general de exército, o engenheiro José Eduardo dos Santos, lançou uma grandiosa campanha política visando a reorganização do Estado para fazer face à agressão sul-africana e ao perigo crescente que a UNITA representava. O país foi dividido em 9 regiões militares, sob o comando de 4 conselhos militares regionais. Os conselhos tinham a missão de coordenar todas as atividades militares, políticas e económicas como parte de um esforço conjugado para derrotar a UNITA, combater os sul-africanos e manter o controle do MPLA sobre as áreas de interesse para o esforço de guerra. Pois então, depois de ouvirmos tudo o que foi dito na primeira parte desta mesa redonda, não há dúvidas que a batalha foi ganha pelas FAPLA. Queremos agora saber que estratégia foi adotada pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, para derrotar os inimigos de Angola. A estratégia adotada pelo camarada Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças Armadas, o engenheiro José Eduardo dos Santos, foi determinante para o que veio a acontecer depois. Portanto, ela é tomada em função da leitura correta que o comandante-chefe fez dos sinais dos tempos. É só recordarmos o momento. Portanto, estávamos em fins da Guerra Fria, os indícios apontavam para uma despolarização nas relações internacionais entre os Estados. E é assim que, portanto, se percebeu que a estratégia adotada pelo camarada comandante-em-chefe das Forças Armadas estava de acordo com esse momento. Portanto, e era simples. Que estratégia que ele adotou? O camarada presidente, nas suas indicações, sempre afirmou que era necessário, antes de mais, retirar os fatores externos do conflito angolano para que esse conflito se transformasse, portanto, num problema interno, portanto, passando a partir daí a poder ser resolvido entre os próprios angolanos. Muita gente não acreditou que isso fosse possível. A verdade é que o país está em paz e seguiu exatamente esses desígnios quase proféticos do comandante-em-chefe. Portanto, foi exatamente o que acabou por acontecer. Hoje o país está em paz porque, retirados que foram os óbices externos, os fatores externos, os angolanos acabaram por se reencontrar e resolver o problema interno, alcançando a paz. Portanto, a estratégia é simples e, por isso, genial. Brigadeiro Justino. A grande estratégia que Angola teve, sob liderança do camarada Presidente da República, é que levou à derrocada do sistema do apartheid, por via da derrota no Cuito Carnaval. Basta ver que é o camarada Presidente que, em linhas gerais, um pouco antes da derrocada dos sul-africanos no Cuito Carnaval, nessa altura estamos falando do dia 23 de março de 1988, aliás, o camarada Presidente já tinha traçado os principais pilares da sustentação dessa estratégia. É que, de um lado, as Forças Armadas, porque a estratégia tem que estar ela conjugada, equilibrada, temos que ter a defesa pronta a cumprir o seu papel, a diplomacia pronta a cumprir o seu papel, a economia, nesse ponto de vista, a logística, tem que estar pronta a cumprir o seu papel, e depois a informação pronta a cumprir o seu papel. Informação no sentido amplo, não só aquela que fornece
os dados para os decisores políticos decidirem devidamente, como aquela que sensibiliza o público em geral, a opinião pública nacional e internacional sobre o processo em curso. Nós estávamos... Está a referir-se à comunicação social. A comunicação social. Esses 4 pilares têm que funcionar. O camarada presidente pô-las em funcionamento. Ao contrário do que aconteceu na África do Sul, e é isso que digo, que a estratégia sul-africana falhou se comparada com a nossa, se comparada com aquela traçada pelo camarada presidente da República. Por quê? Porque são eles que o dizem. A economia que eles mostram serem pujantes acabou por não funcionar em apoio às tropas que estavam no terreno. Os avanços tecnológicos de que dispunham também não funcionaram em apoio ao pessoal que estava no terreno. Se funcionaram, não foram adequados àquela realidade concreta. As informações não produziram o necessário para servirem quer as tropas, quer os decisores políticos. Sob o ponto de vista diplomático, a África do Sul estava sob sanções. A única via que eles optaram de prosseguir para fazer sobreviver o sistema, que era a guerra, acabou por ser mal pensada. Aliás, mesmo no escalonamento das tropas no terreno, colocaram-nos em tempos não apropriados a uma desproporção entre a estratégia gizada pelo comandante em chefe e aquela outra, por oposição, gizada pelo Pieter Botha e o Magnus Malan. Eu sinto que o brigadeiro Beto também quer dar a sua contribuição. Corroboro com o que nossos camaradas aqui disseram. É só vermos, portanto, que nossos camaradas já disseram, nossos combatentes, que eles sempre que estiveram na frente de combate, nunca lhes faltou nada. O presidente sempre teve o cuidado de prestar o maior apoio possível a eles para que não lhes faltasse nada, e foi assim que eles conseguiram, de facto, terem aquele moral elevado para conseguirem aguentar a Batalha do Cuitucanal. Sobre essas bases de sucesso, eu gostaria também de estender já agora a nossa conversa aos heróis do Cuitucanaval, aos combatentes que estiveram no terreno. De que forma é que vocês sentiam a presença do comandante em chefe, do Presidente da República na trincheira? Começaria pelo General Valeriano. As ordens e as indicações da Sua Excelência Comandante em Chefe das Forças Armadas chegaram-nos oportunamente, de tal forma que todas elas foram cumpridas na sua íntegra. Nós recebemos muitos oficiais a partir do Estado-Maior-General, oficiais enviados pela Sua Excelência, o Senhor Comandante em Chefe, generais esses que, com a sua presença, com as suas indicações, foram até as trincheiras, passaram de subunidade em subunidade, encorajando os combatentes, os militares, e tudo isso contribuiu para a moralização e a tenacidade do pessoal. O pessoal ficou cada vez mais confiante à vitória e todas as indicações. Utilizou-se mais as palavras de ordem como a vitória é certa, viva o comandante em chefe das FAPLA, e tudo isso contribuiu muito para o pessoal ter certeza na vitória. Nós tivemos como nosso intermediário o senhor general Vietname, que na altura e a tempo oportuno foi capaz de dar o seu exemplo, de fazer algumas correções nas posições de fogo, dar missões aos tanques, às peças de artilharia. Em nome da Sua Excelência, o Comandante-em-Chefe, eu penso que as Forças Armadas estiveram em altura de cumprir as suas missões em nome do povo, já que tratou-se de uma guerra justa, uma guerra com razão, e tudo isso, muito sinceramente, foi uma arma decisiva para a vitória. Coronel Nando. As solicitações foram cumpridas oportunamente, né?
no reforço em meios materiais, no reforço da nossa capacidade aérea. Por exemplo, nós tínhamos um tipo de aviação que era os MiG-21 e passamos a ter os MiG-23, recebemos os Su-22 na altura, que eram os meios mais fortes, mais modernos, né, do que havia em termos de aviação, tanto de caça como em bombardeio. Novos sistemas de defesa antiaérea que permitiam assim que a aviação do inimigo tivesse perdido, né, a capacidade combativa, o abastecimento logístico que ele sempre manteve sob o seu controle para o reforço alimentar e de combustível para os meios, para as pessoas e os meios técnicos que lá possuíamos, né? Tudo aquilo que a gente sempre necessitou para realizar as ações combativas com êxito foram satisfeitos na hora, no momento oportuno. Brigadeiro Armindo Moreira. O camada presidente, o camada comandante em chefe, sempre esteve conosco porque nós sentimos a presença dele, porque ele preocupava-se muito, mas muito mesmo com o estado político e moral dos combatentes, com o abastecimento às tropas, com o equipamento novo e mais moderno. Enfim, o camada presidente foi sempre uma pessoa que estava connosco por dirigir as ações, porque nós recebíamos as diretivas do comandante, vindas do comandante em chefe para implementá-las no terreno. Temos uma série delas. As cartas, tanto os mapas das ações combativas também eram assinados pelo punho do comandante em chefe. Enfim, nós sabíamos que o comandante em chefe estava connosco. Sabíamos, e também preocupava-se muito pelo estado de completamento das tropas nas unidades militares. Era uma preocupação importante do comandante em chefe. Como é que passava o soldado, como é que estava o oficial. Enfim, nós sentíamos essa presença carinhosa. Mandava-nos mensagens de felicitações, que aquilo ajudava muito a moral dos combatentes. Essa mensagem de felicitações nos momentos decisivos de combates. Sim, sim. Exato. Nós recebíamos via rádio. O Ministério mandava para lá e nós transmitíamos à tropa. Isso era fundamental para a moral da tropa? Sim, víamos que ele estava connosco. Era uma mensagem de felicitações. Nós tínhamos uma série de combates e esses combates nós tínhamos uma série de êxitos também, muitos êxitos que a própria informação chegou a apresentar aqui. Portanto, aquilo nós também ganhávamos, inspirávamos nisso. Coronel Raimundo Pedro Manuel. A grande influência que tem e sempre teve as decisões do comandante em chefe sobre as tropas, concretamente no Quito Carnaval, ela se deu pela derrota inequívoca das tropas sul-africanas. Porque nós sabemos que se de facto não fossem infligidas bastantes derrotas no campo de batalha às tropas sul-africanas, nós teríamos grandes problemas. Mas devemos dizer com felicidade que foi graças à sua abnegada dedicação, à sua abnegada sapiência, que os combatentes no Quito Carnaval, movidos por uma forte moral combativa, infligiram a derrota aos sul-africanos e que hoje nós nos orgulhamos, porque a derrota do Quito Carnaval não significa só uma vitória do povo angolano. Ela estende-se aos povos da Namíbia e da África do Sul. Gostaria também de ouvir o Coronel Augusto Agostinho. De facto, não há sombras de dúvidas. O comandante em chefe, o engenheiro José Eduardo dos Santos, jogou um papel muito importante na elevação das capacidades combativas das tropas do Quito Carnaval. Só a mobilização de recursos humanos com qualidades, a mobilização dos meios técnicos superiores à do inimigo, isso tudo indica que o comandante em chefe esteve do lado dos militares no Quito Carnaval. E agora o superintendente-chefe Francisco Pina Cardoso. Sua Excelência, o Presidente da República, jogou um papel muito importante no combate que nós tivemos no Quito Carnaval.
Nós estávamos no quinto carnaval, mas não nos faltava absolutamente nada em termos de meios logísticos, em termos de apoio em outros materiais para o combate. Quero dizer que a presença de Sua Excelência, o Presidente da República, fazia-se sentir a todo momento e moralizava-nos para esse combate. Quero dizer que, através daquilo que o camarada Brigadeiro Moreira acabou de dizer, da documentação que ele baixava a felicitar pelos combates que nós fazíamos, isso jogou um papel muito importante. É um orgulho para mim e acho que para os meus colegas termos participado nesse combate. Vamos também estender a palavra ao general Sousa. Sim, senhor. Eu, na altura, portanto, como sempre fui especialista de operações, fui o chefe de operações da região militar. Por isso, eu subscrevo tudo quanto os meus camaradas disseram, portanto, e tenho tão somente o orgulho e o privilégio de, na qualidade de chefe de operações, ter estado sempre junto do meu comandante, o comandante Ngueto, e tive a oportunidade de testemunhar, portanto, quer as instruções como indicações diretivas vindas por escrito, portanto, das primeiras pessoas que tomavam contacto com os documentos, bem como também naqueles contactos telefónicos por via rádio para baixar esta ou aquela instruções para as tropas engajadas. Portanto, eu não vou repetir mais aquilo que os meus camaradas disseram. Tenho aqui que testemunhar, de facto, que o camarada presidente, Sua Excelência o engenheiro José Eduardo dos Santos, foi uma pessoa fundamental para a vitória do Cuito Carnaval. Muito obrigado. Obrigado, e vamos então regressar aos nossos investigadores. Senhor General Nelito, o que mais se pode acrescentar a isso? Nós estamos a falar do papel dirigente do camarada presidente e comandante em chefe das FAP, o engenheiro José Eduardo dos Santos, e nós tivemos que compulsar alguns arquivos, dos quais selecionamos alguns para servirem de amostra e demonstrarmos aqui, de facto, o seu verdadeiro papel na condução da guerra, não só também o papel que ele desempenhou político, diplomático e militar. Dos arquivos que nós compulsamos, conseguimos selecionar alguns, que eu vou passar a ler, e depois vou demonstrar pelo menos dois. Nós conseguimos compulsar diretiva número 001 de 84, tanto do comandante em chefe das FAPLA, isso manuscrita pelo seu próprio punho e datilografada, que orienta os camaradas ministros da Defesa, da Segurança do Estado e do Interior, o chefe de Estado-Maior-General e o presidente do Conselho Militar Regional e respectivo Comando Militar para tomarem e executarem medidas da sua competência que pudessem permitir criar um clima propício à conclusão de um cessar-fogo na Namíbia e a aplicação da Resolução 435. Temos diretivas operativas do comandante em chefe das FAPLA, número 003 e 004, tanto de 1985, sobre a organização e realização da Operação Segundo Congresso. Esta de 12 de julho de 1985. Temos orientações manuscritas ao Ministro da Defesa, confirmando as decisões urgentes tomadas no dia anterior sobre a necessidade de ordenar a retirada de todas as brigadas que operavam em direção Mavinga para Cunjamba ou áreas próximas, devido à introdução de unidades de infantaria motorizada e da Força Aérea da Racista da África do Sul. Temos também a diretiva operativa do comandante em chefe das FAPLA sobre a organização e realização da operação para derrotar as forças da UNITA nas províncias do Mochico e do Quando Cubano. Isto data de agosto de 1986. Temos a diretiva do comandante em chefe das FAPLA, número 001, de 28 de janeiro de 1987, sobre o emprego operativo estratégico das tropas da República Popular de Angola para o ano de 1987.
Temos também orientação manuscrita ao Ministro das Relações Exteriores para escrever uma carta ao Sr. George Shultz, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos da América, manifestando o desagrado pela maneira como o governo angolano foi tratado sem justa causa. Isto datado de 8 de maio de 1987. Temos também uma carta dirigida ao Sr. George Shultz, secretário de Estado norte-americano para os negócios estrangeiros, corrigida pelo punho do camarada Presidente da República aos 18 de maio de 1987. Temos também nesses documentos notas recolhidas durante as conversações oficiais entre o camarada Zé Eduardo dos Santos, presidente do MPLA-PT e da República Popular de Angola, e o camarada Fidel de Castro Ruz, primeiro secretário do Comitê Central e presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros da República de Cuba, em Havana, isto é, no dia 31 de julho de 1987. Extração das principais intervenções registradas durante as reuniões tripartidas realizadas nos dias 4 de agosto e 10 de setembro de 1987, respectivamente. Quando falamos de reuniões tripartidas, eram aquelas reuniões que eram dirigidas pelo camarada Presidente no Futungo de Belas e que participavam as três partes, tanto Angola, Cuba e ex-União Soviética. Finalmente, um relatório das conversações entre o camarada Presidente Zé Eduardo dos Santos e o Secretário-Geral das Nações Unidas, a 23 de setembro de 1988. Como dizia há bocado, são documentos autênticos. Temos também exemplo de uma diretiva do comandante em chefe das FAPLA, número 001, de 28 de janeiro de 1987, sobre o emprego operativo estratégico das tropas da República Popular de Angola para o ano de 1987. É uma diretiva onde tem missões para as nossas tropas, uma diretiva que era para todo o ano de 1987. Estamos recordados que estávamos em plena guerra. Portanto, aqui há orientações. Mas essa diretiva, aquilo que as Forças Armadas deviam fazer durante o ano, não é? Durante o ano, em todo o país. Em todo o país. Com destaque para a zona onde havia ações combativas contra os sul-africanos. Esses dois exemplos que eu acabei de citar são exemplos da esfera militar. No entanto, temos também exemplos da esfera do campo político-diplomático, conforme acabei de dizer. Temos uma carta dirigida ao Sr. George Shultz, que é o secretário de Estado norte-americano, e que esta carta foi corrigida pelo punho do camarada Presidente e comandante-em-chefe das FAPLA. E ele orientava o seguinte: mandar datilografar em papel timbrado do Ministro das Relações Exteriores e levar a Maputo ao camarada Binda, Ministro das Relações Exteriores. Ele corrigiu com o seu próprio punho e faz essa orientação para que pode-se ver, muito bem, se puderem focar, tanto estão as correções feitas pelo camarada Presidente e comandante-em-chefe. Qual era o objetivo desta carta? Era, tanto, manifestar o desagrado que o secretário de Negócios Estrangeiros havia feito uma carta, e essa era a resposta. Okay. Portanto, haviam calúnias daquilo que o governo não estava a fazer e eles estavam a pôr o governo na mesma linha com a parte que estava prevaricada. Sim, senhor. Esses são alguns exemplos que temos aqui, são vários, conforme disse, tanto por parte, tanto na esfera militar e na esfera político ou diplomática. Bem, tivemos agora o general Nelito a fazer, que recuperou alguns documentos importantes, que também fazem parte das vossas investigações, não é? Esse reconhecimento que acabamos de ouvir aqui dos combatentes que estiveram na batalha, os heróis do Cuito Conaval, e também essas últimas referências do general Nelito, não ficam por aqui. General Feijó, existe também o reconhecimento da comunidade internacional? Evidentemente que sim. Desde essa data, muitas manifestações de reconhecimento. Mas o mais inesperado de todos vem de um autor sul-africano, que já falecido, Van Riesenburg, que escreveu Africa's Men of Destiny, quer dizer, os homens de África que refizeram o destino do continente. Foi editado a primeira vez em 1981, uma única vez, não voltou a ser reeditado. Tem
portanto, está esgotado. Nós, portanto, chegamos ao título durante as pesquisas que estávamos a efetuar numa outra direção e, inadvertidamente, encontramos um spot, digamos assim, deste livro, que é uma raridade, devemos confessar. Mas fomos encontrá-lo numa das estantes eletrónicas da abbooks.com e levou cerca de um mês a chegar. Este veio dos Estados Unidos. A verdade é que o escritor Van Riesenberg havia escrito uma outra obra que se chamava Líderes Contemporâneos de África, onde ele falava dos líderes africanos de uma maneira geral, chefes de Estado e não só, indivíduos que jogaram um certo papel dentro do continente. Mas depois dele ter feito uma reavaliação da situação, resolveu escrever esse, Africa's Men of Destiny. E para não me alongar demasiado e ir ao que é importante, nós vamos aqui respigar um parágrafo do seu prólogo. Portanto, o livro está em inglês, nós vamos naturalmente ler, portanto, a sua versão traduzida. E ele diz assim, a um dado momento, diz: o meu primeiro livro sobre o assunto, intitulado Contemporary Leaders of Africa, Líderes Contemporâneos da África, continha dados biográficos dos líderes africanos, as linhas gerais das suas políticas e os êxitos por eles alcançados. Na altura, achei que aqueles esboços eram elementos que qualquer pessoa podia relacionar e que podiam servir como a base útil para uma ampla compreensão histórica do nosso continente. Porém, desde 1975, comecei a convencer-me de que nem todos os líderes africanos jogaram papéis significativos para determinar os destinos do continente. Por essa razão, tive de rever as minhas anteriores abordagens em conformidade e a respeito dos referidos líderes, escrevendo um livro completamente novo, embora em termos mais amplos que os precedentes, restringido a 15 líderes, portanto, na África de 1981, que tiveram, através da sua personalidade, da sua política, dos seus êxitos e da influência dos seus países, a capacidade de mudar o curso, não só da história da África, mas da história da humanidade como um todo. E entre esses 15 líderes, o segundo nomeado é o presidente José Eduardo Santos. Portanto, eu creio que, quanto a isso, está tudo dito. Todo o esforço que nós desenvolvemos, portanto, todas as indicações que nós seguimos, as ordens que cumprimos, no sentido de fazer estas pesquisas, este estudo, portanto, têm subjacente a grande preocupação do camarada presidente da República de Angola, chefe do Executivo, comandante em chefe das Forças Armadas, em passar essa mensagem para a juventude de hoje, a grande preocupação que tem o camarada presidente com o futuro das gerações que por aí virão, depois de nós, fizeram-nos acelerar. Creio eu que depois desta mesa redonda, começarmos a colher alguns frutos desse trabalho e para que essa mensagem passe, para que os dados deturpados não sejam ventilados com, portanto, a velocidade com que estão a ser ventilados e com uma extensão danosa de tal magnitude, como nós temos vindo a assistir. Muito obrigado. O 23 de março vai continuar a merecer destaque aqui na TPA. É a melhor forma que encontramos para eternizar os heróis da Batalha do Cuito com a Naval. Agradeço a presença de todos, dos combatentes da Batalha do Cuito com a Naval. Boa noite.